Bom, mas neste caso concreto que eu agora ia falar, e eu vou ter que acelerar porque já estamos nos últimos 30 minutos e, portanto, nós queremos cumprir o nosso horário, porque depois temos a mesa redonda a seguir, que vai ser também extremamente rica de conteúdos. Esta é a questão que nós podemos colocar. Quem é que tem melhores trunfos? São os produtores ou são os distribuidores? Claro que aqui podíamos pensar, depende da dimensão, da capacidade, depende se os produtores são produtores transparentes, se são produtores relativos ou se são produtores absolutos, não é? Claro que os absolutos, como é uma Coca-Cola, por exemplo, não é? Que tem um produto que, digamos, é ímpar em termos de mercado, é uma marca absoluta e, de facto, a Coca-Cola tem os melhores trunfos para negociar, seja com quem for, até com as grandes empresas de distribuição do mundo. As relativas já é um pouco menos, porque as suas marcas são boas, são conhecidas, mas há várias que são substituíveis umas pelas outras. Aí, digamos, os trunfos dividem-se. O problema todo está nas chamadas marcas transparentes. Aquelas que nós olhamos para elas e vimos tudo através delas. Elas não têm opacidade, não têm substância. Há muitas e não são conhecidas dos consumidores. E são essas marcas onde, efetivamente, reside o problema em termos negociais. Não têm qualquer capacidade negocial. De qualquer forma, há uns anos atrás, o poder, de uma forma geral, estava focado e centrado nos produtores. Há 40 anos atrás, quando, por exemplo, aqui a distribuição portuguesa era constituída por mercearias, não é? Como a do meu avô Pereira, em Beja, não é? Quem é que tinha poder negocial? Eram os produtores, obviamente. Qual era o comerciante, o merceeiro que podia discutir, fosse o que fosse, ou preços, ou promoções, ou quantidades, ou prazos de pagamento. Era impossível. A distribuição deu, obviamente, um salto enorme, evoluiu, e hoje, efetivamente, as coisas mudaram e o retalho, de uma forma geral, mesmo até os pequenos retalhistas, por estruturas associativas que criaram, que permitem centralizar a compra, que permitem ganhar dimensão crítica mínima para poderem ter quantidades já, de certa forma, suscetíveis de poderem ter melhores condições, as coisas mudaram muito. E as razões dessa mudança todos nós conhecemos, e eu vou só apenas para recordar três que me parecem muito importantes. Há, efetivamente, uma exacerbação da concorrência entre os próprios produtores. Não obstante as ações de concentração que temos assistido nos últimos anos entre produtores, e no fundo em todos os mercados, desde a banca, os seguros, o ramo automóvel e até o retalho, a distribuição, essa concorrência, esse aumento de concorrência dos próprios produtores é evidente que veio também criar condições para dar mais poder também aos retalhistas, como na sua qualidade de compradores. Ou, por exemplo, a organização que as empresas de distribuição começaram a desenvolver através da sua aquisição de dimensão crítica, que no fundo é aquela capacidade de poder subsistir no mercado acima daquele patamar mínimo da sua subsistência, porque infelizmente há muitas que ainda não atingiram a sua dimensão crítica mínima e no mercado onde estão a concorrer não têm garantidas as suas condições de subsistência, seja o mercado regional, seja o mercado nacional, seja o mercado europeu, seja o mercado mundial. E por isso é que muitas vezes é necessário haver ações de fusão, de concentração entre empresas para se ganhar exatamente essa dimensão crítica mínima que permite garantir no mercado onde estão a concorrer o mínimo de condições de sobrevivência. E isso aconteceu. Não apenas em termos da dimensão, mas também em termos da organização. É inegável que hoje os retalhistas, de um modo geral, pequenos, médios ou grandes, são estruturas muito bem organizadas e que trabalham com um nível de profissionalismo como há uns anos atrás não acontecia. E, obviamente, esta referência, que já tinha também falado, do aumento da concentração e da dimensão crítica mínima
que é fundamental. Por exemplo, nós temos dois grandes grupos aqui em Portugal, Jerónimo Martins, a Sonai, são dois grupos que têm a dimensão crítica mínima nacional. Portanto, a sua posição no mercado português não está em perigo. Agora, não têm a dimensão crítica mínima europeia e muito menos mundial. Outros players que tenham dimensão europeia podem perfeitamente, um dia, quer a Jerónimo Martins, quer a Sonai, serem adquiridas por um desses players europeus ou por um dos players mundiais. Sonai e Jerónimo Martins, não obstante terem, neste momento, experiências de internacionalização, não são, obviamente, players que possam disputar uma posição à escala europeia e muito menos à escala mundial. Talvez um dia consigam, se as coisas correrem bem, ganhar um pouco essa dimensão, mas hoje, evidentemente, não têm. No entanto, à escala nacional, sim, têm e até são, digamos, as duas principais empresas de referência. Mas quando se desenvolve uma relação negocial entre produtores e distribuidores, quais são exatamente os grandes objetivos que são pretendidos e que, no fundo, são o substrato das negociações desenvolvidas? De uma forma telegráfica, a criação de um relacionamento comercial, evidente, tão duradouro quanto possível. Não quer dizer que seja eterno, mas, como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. E essa duração é, obviamente, variável, depende também dos resultados que possam existir. Ou, obviamente, a colocação de novos produtos. Todos os anos as empresas desenvolvem e colocam no mercado não dezenas nem centenas, mas são milhares de produtos novos que entram no mercado todos os anos. Todos os anos entram milhares de produtos novos e é óbvio que a maior parte das empresas retalhistas não tem capacidade de absorção automática desses produtos todos. E, portanto, um dos grandes objetos da negociação são precisamente a introdução de produtos novos, que é até um dos momentos mais delicados dessa relação e que nós não temos hoje tempo de aprofundar. Depois a informação, negocia-se também, obviamente, para obter informação, para partilhar informação, quer do mercado, quer das próprias empresas, quer sobre os produtos em concreto que estão a ser objeto de negociação. Ou, naturalmente, o aumento das vendas. Negocia-se para aumentar vendas, negocia-se para gerar lucro, para gerar rentabilidade e negocia-se, obviamente, também para atingir como objetivo final a satisfação do consumidor. Agora, na prática, quais são efetivamente aqueles elementos de negociação que são mais complicados? Este slide também dava para estarmos aqui a manhã inteira a falar sobre cada um deles. Então, preços. Então, se começarmos a falar sobre preços, o preço deve ser, na prática, aquele elemento mais suscetível de gerar controvérsia, conflito e, no fundo, divisão entre os interlocutores de uma negociação. Porque, obviamente, de uma parte se quer vender da melhor maneira possível, com a melhor margem que seja possível vender, da outra parte quer-se, obviamente, comprar com o preço mais baixo possível para que depois haja, digamos, a capacidade de manipular, digamos assim, a margem bruta em termos do preço de venda ao público e em termos da monitorização dos preços de venda ao público dos respectivos concorrentes. E, portanto, o preço é, de facto, um dos elementos essenciais e, às vezes, em algumas negociações, é quase o único. Porque se chega a acordo sobre todos os outros, e é no preço que se cria ali, de facto, um obstáculo, uma divisão, às vezes, quase inultrapassável. Mas os prazos de pagamento não ficam atrás também. Os prazos de pagamento são um elemento de negociação que hoje está mais suavizado, digamos assim, porque os sistemas automáticos de EDI, transferência eletrónica de fundos, vieram facilitar muito digamos, essa manipulação da conta corrente e se as coisas estiverem bem, se as faturas, digamos, casarem entre si, o prazo de pagamento está previsto e automaticamente é despoltado
para o respectivo fornecedor. Além disso, os prazos de pagamento, sendo fundamentais para os retalhistas em termos da sua ligação com aquele ciclo vicioso, não é? Do chamado índice de rotação, é um prazo que, em termos médios, está muito abaixo, por exemplo, dos prazos do Estado, do Governo. Não é? As autarquias locais ao Governo pagam com prazos muito mais dilatados do que, digamos, a distribuição. Cujo prazo médio anda à volta dos 57 dias e meio, sensivelmente. Não é? Portanto, não é um prazo que seja muito disparatado. E é daqueles que hoje praticamente não há controvérsia entre produtores e distribuidores. Foi algo que foi já muito ultrapassado. Os descontos, aqui também, obviamente, há grande controvérsia, embora a política de net price tenha, de certa forma, ultrapassado isto. Hoje há muitas empresas que negociam net price e, havendo essa negociação net price, não há, obviamente, aquela panóplia, aquela lista que eu já vi em vários contratos de 20 e tais, 30 descontos diferentes no mesmo contrato geral de fornecimento. É, de facto, uma inflação de descontos que, às vezes, até são quase ingeríveis. As modalidades de entrega, se é centralização, se é descentralizado e com o correspondente, digamos, custos associados a essa opção. As formas de colaboração comercial e as remunerações de serviço são hoje também elementos fundamentais dentro desta negociação, mas eu estou em crer que aqueles onde ainda hoje existe, e se calhar depois na altura da nossa mesa redonda, se calhar este tema será aquele que poderá também ser objeto de bastante debate, que são, no fundo, a negociação dos preços. Esse continuo a achar que é aquele que neste momento ainda pode ser mais complicado. E depois chegamos a esta parte da ética comercial que tem tudo a ver com a negociação. A negociação, no fundo, é uma oportunidade das empresas aplicarem a sua ética comercial. E se calhar, muitos problemas existem porque, da parte dos interlocutores, não há uma definição correta de ética comercial e não há a sua aplicação na prática negocial. E há uns anos atrás, quando eu estava na APED, nós, durante 3 anos, negociámos com a CIP um código de boas práticas negociais, que foi acordado e foi desenvolvido ao longo de quase 15 anos e que hoje está desativado. Hoje temos a PIRC e temos, digamos, uma estrutura que o Governo criou para juntar as partes da produção e da distribuição, e este acordo, de certa forma, caiu um pouco na sua inaplicação. Mas este acordo tinha 5 grandes princípios éticos, que são princípios, obviamente, que qualquer negociação devia sustentar. Princípio da transparência, ou seja, tudo aquilo que é objeto da negociação deve estar em cima da mesa e deve ser negociado olhos nos olhos e frente a frente. Não tirar no último momento do bolso qualquer questão ou qualquer tema que se constitui como uma surpresa para o outro interlocutor e é totalmente inesperado e que pode inquinar completamente a negociação. Ou o princípio da não discriminação. As partes não podem nem devem, obviamente, criar condições de discriminação de uns relativamente aos outros e até relativamente a terceiros. Deve haver aqui, portanto, até porque isto decorre um pouco da própria lei da concorrência, as cláusulas que forem negociadas têm que ser cláusulas que não possam ser consideradas como discriminatórias relativamente a outros terceiros que possam fazer parte desse mercado. O da reciprocidade. Qualquer proposta deve ter a sua contrapartida. Qualquer novo item que se lance deve ter, obviamente, se eu quero, enfim, um prazo de pagamento um pouco mais dilatado, eu tenho que aceitar que, por exemplo, o preço do produto possa ser um pouco mais elevado, ou vice-versa, ou seja, tem que haver sempre aqui reciprocidade numa negociação para ambas as partes.
A maximização do valor do contrato, desse acordo, tem que se maximizar o valor e não perder o valor. Infelizmente, na prática, às vezes, em muitas negociações, o que nós assistimos é que há perda de valor, quando devia haver maximização do valor para ambas as partes. E, por fim, o cumprimento do acordado. Last but not the least. Ou seja, podemos até ter estado meses a discutir, negociações duras, complicadas, mas conseguimos chegar a um acordo e assinamos. Na semana seguinte, no mês seguinte, não podemos dar o dito por não dito. Não podemos começar a ter uma prática que seja contraditória com o que está assinado. Enfim, sem querer aqui chamar à colação algo que eu não conheço em pormenor, mas que pela aparência tudo indica que há uns meses atrás assinou-se um acordo entre 9 sindicatos com o Governo e com a administração da TAP e parece que agora há um sindicato que diz que há outras coisas de 1999 que não estão previstas no acordo e, como tal, está a fazer uma greve de 10 dias. Quer dizer, e isto até é dos trabalhadores, nem sequer é das entidades patronais. Cumprimento do acordado. Foi difícil, mas depois de estar assinado é para cumprir. Nada mais do que isso, não é? E depois, obviamente, temos as etapas na venda na moderna distribuição. Também não vou desenvolver muito, estamos já em cima da hora, mas a primeira, qualquer produtor sabe isso, tem que conquistar a referenciação, tem que entrar em linha, tem que ser inscrito na lista dos retalhistas como seu fornecedor. Mas isso não é suficiente, porque, obviamente, depois de lá estar, tem que vender produto, tem que ter o seu produto na prateleira, nos lineares, visível, com os facings adequados e pelo menos os facings mínimos. Se necessário, às vezes vai ter que pagar topos ao nível dos olhos para poder expor melhor os seus produtos. Mas isso também não garante nada, porque se estas duas fases forem conquistadas, mas se a terceira não existir, ou seja, se o consumidor não escolher esse produto, não preferir aquele produto, tudo o que foi feito para trás pode cair como um castelo de cartas. Portanto, estas 3 fases são fundamentais, mas não resultarão se a última, ou seja, a conquista do consumidor, não for atingida. E depois, obviamente, temos... este slide é aquele que eu tinha certeza vai fazer o maior furor, pelo menos entre a assistência masculina. Não é? Não é pelo que se vê, é pelo que sugere. Não é? Mas este lado é extremamente importante, porque a maior parte dos produtores não leva devidamente em consideração a necessidade de ter um dossiê de apresentação. Um bom dossiê onde contempla precisamente tudo aquilo que são os dados da sua empresa, quer micro, quer macro. Onde tenha, por exemplo, os seus indicadores em termos do posicionamento no mercado. Onde tenha, por exemplo, também os seus indicadores de desempenho. Claro! Indicadores de desempenho, então se o outro interlocutor tem que saber qual é o desempenho das nossas marcas, o desempenho dos nossos produtos. Se estamos a crescer, se estamos a descer, se estamos estagnados, mas isso é fundamental, faz parte do tal princípio da transparência também. E, obviamente, as fichas técnicas dos produtos. Grande parte ainda das nossas empresas de produção não tem uma ficha técnica dos seus produtos. Não tem. Vai falar um pouco em abstrato sobre aquilo que tem para vender. As empresas que investam e apostem em criar um bom dossiê de apresentação podem ter a certeza que têm meio caminho andado para precisamente conseguir, aí está, convencer o outro, a outra parte, de que é a ele que tem que ser comprado o produto, é ele que tem que entrar em linha, é com ele que se tem que fazer uma determinada parceria. E não com um dos seus concorrentes. Mas para isto também é preciso alguma coragem. E, se calhar, muitas empresas não têm coragem de levar os seus números. E preferem, no fundo, ir naquela postura de, vamos ver como é que corre. Até pode ser que corra bem, até pode ser que a gente feche o negócio. Quem sabe? Oxalá que sim. Não é, Orlando? Era isto exatamente que um bom dossiê de apresentação também faz. É que melhora a nossa pontaria e pode fazer com que nós acertemos à primeira. Acertemos à primeira no nosso buraco. Para quem não joga golfe, não é o meu caso.